Estas férias leve o observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. As notícias com Hugo Fortunato de Oliveira. Começamos pelo Mundial. Acabou o sonho para Cabo Verde no Mundial de Futebol, no Campeonato do Mundo. Os Tubarões Azuis foram eliminados pelos atuais campeões do mundo, mas a Argentina necessitou de ir a prolongamento para vencer Cabo Verde após 120 minutos de futebol em Miami. A seleção de Messi venceu por 3-2 e está nos oitavos de final. Agora vai encontrar o Egito já daqui a meia hora. Começa o último jogo destes 16avos de final. O Colômbia-Gana, essas duas equipas que jogam esse último bilhete para a fase seguinte. Comigo em estúdio está aqui o Diogo Varela. Diogo, o que podemos esperar desta partida? Bom, desde já, Hugo, vai ser um jogo muito interessante de acompanhar. A Colômbia, como sabemos, foi a seleção que venceu o grupo de Portugal, ficou à frente da seleção portuguesa no primeiro lugar e encontra agora aqui o Ghana, embora a seleção africana, mas orientada também por um português. Carlos Queiroz é de resto o único selecionador português no Campeonato do Mundo. A Colômbia que regressa à força máxima nesse jogo contra Portugal, que teve empate, a seleção colombiana até rodou, e agora aqui já se apresenta naturalmente na força máxima, com destaque para o capitão James Rodrigues e na frente de ataque Luís Dias. A seleção ganesa que também tem o 11 relativamente mais forte e que é uma seleção sempre muito defensiva, muito combativa, portanto vai ser um jogo muito interessante para acompanhar, como tu disseste, Hugo. É o último jogo desta fase, os 16avos de final do Campeonato do Mundo. Colômbia e Gana já sabem que quem se qualificar vai defrontar na próxima fase a Suíça. O jogo começa já daqui a meia hora, vai ter apito inicial pelo francês Clément Turpin, joga-se em Kansas City. Muito obrigado, Diogo. Seguimos com os incêndios. Os incêndios de Vouzela e Setúbal são, neste momento, as principais preocupações da Proteção Civil. Já os fogos de Aroca e do Tâmega e Sousa já estão dominados. O incêndio de Barcelos também está a evoluir favoravelmente. Em Vouzela, o incêndio mantém ainda 5 frentes ativas e continua a exigir muitos meios no terreno, com mais de 1.100 operacionais e cerca de 370 viaturas, assim é que é. O fogo já consumiu uma área superior a 10.000 hectares. Este é um incêndio que lavra quase 48 horas. Deflagrou na madrugada de quinta-feira em Vouzela e propagou-se depois para os concelhos de Oliveira de Frades, Tondela e Águeda. Em Tondela, o incêndio já está, no entanto, circunscrito e há um que esteve cortado entre os nós de Vouzela e Reigoso também já reabriu. Informação confirmada pela Proteção Civil e pela GNR de Viseu à agência Lusa. Não há, a esta altura, aldeias em risco, muito por causa do reforço de meios no terreno, é o que diz o comandante Pedro Matos, dos bombeiros de Val de Besteiros. Os operacionais esperam que o incêndio entre em fase de resolução ainda durante esta noite. Já em Setúbal, segundo adianta a GNR, a agência Lusa, o fogo já obrigou à retirada de 60 pessoas de 25 habitações. Segundo o Comando Subregional de Emergência e Proteção Civil da Península de Setúbal, o incêndio mantém 2 frentes ativas, uma em direção ao Faralhão e outra em direção a Moriscas, aliás. Os incêndios já fizeram pelo menos 17 feridos. O incêndio de Vouzela registra o número mais elevado de feridos, 9. 2 são graves, um com queimaduras de 2º e 3º graus e outro com um traumatismo craniano. A SIC Notícias dá ainda conta de outros 2 feridos no incêndio em Setúbal, 7 bombeiros devido à exaustão e ainda um civil por inalação de fumos. O líder do Chega pede ao Primeiro-Ministro que aprenda com os erros do ano passado na gestão dos fogos rurais. Apelo de André Ventura numa conferência de imprensa em Lisboa, em Lisboa organizada pelo
pelo grupo político Patriotas pela Europa. O líder do Chega critica a deslocação de Luís Montenegro ao Canadá para assistir ao Jogo de Portugal numa época crítica de incêndios no país. Não é uma boa imagem o país estar a arder e o Primeiro-Ministro estar fora do país, seja em festas de futebol, seja em festas do Pontal. Não é uma boa imagem e as pessoas não gostam disso, nem gostam de sentir que aqueles que têm a obrigação de os representar, mas sobretudo de coordenar esforços da administração pública, estão numa festa qualquer ou num evento qualquer, por mais relevante que ele seja do ponto de vista simbólico e do ponto de vista nacional. Já sobre Portugal ter acionado o Mecanismo Europeu de Proteção Civil devido aos incêndios, André Ventura diz que é o reconhecimento do Primeiro-Ministro de que no ano passado fez as coisas mal feitas. A Proteção Civil subiu para o nível máximo o estado de prontidão dos meios de combate a incêndios para as regiões centro e sul do país. O comandante operacional nacional da Proteção Civil, Mário Silvestre, diz que a decisão se deve às previsões para o estado do tempo durante as próximas horas. As condições meteorológicas que eu referi fizeram com que, durante a reunião do Centro de Coordenação Operacional, que decorreu hoje pelas 10h30, tivesse sido decretado o nível 3 de empenhamento para a zona mais a norte e toda a faixa central do território nacional esteja em nível 4 de empenhamento, o mais severo, o mais grave de uma escala de 4, bem como também o Algarve, que está também em nível de empenhamento nível 4. Para isto, foram decretados um conjunto de pré-posicionamento de meios de reforço de nível nacional, bem como o pré-posicionamento de meios de reforço subregionais. Mário Silvestre, na conferência de imprensa da Proteção Civil, ao início da noite desta sexta-feira, no Norte, o estado de prontidão também aumentou do nível 2 para o nível 3. Esta tarde, também o Presidente da República esteve na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, em Carnaxide. Foi acompanhado pelo Secretário de Estado da Proteção Civil, Rui Rocha. Foram informados do ponto de situação sobre o combate aos incêndios ativos em território nacional, bem como das perspectivas para os próximos dias. António José Seguro aproveitou para cumprimentar as equipas em serviço no local e para dirigir palavras de incentivo a todos os envolvidos nas operações de combate aos fogos. O chefe de Estado expressou ainda a sua solidariedade para com as populações diretamente afetadas pelos incêndios e diz que vai continuar a acompanhar de perto a evolução da situação. A Ministra da Saúde admite estar preocupada com a onda de calor e avisa que os próximos dias vão ser muito difíceis. Ana Paula Martins diz que até segunda o risco é elevado e deixa por isso um apelo especial aos idosos. Sabemos que até dia 6 o risco é elevado. Por favor, procurem ficar em casa. Por favor, estejam em ambientes, se for possível, mais frescos, não se exponham a estas temperaturas, bebam água, mesmo que não tenham sede, mas bebam água e, sobretudo, se não se sentirem bem, naturalmente, sigam as recomendações da Direção-Geral de Saúde e, sobretudo, se não se sentirem bem, de facto, telefonem para o SNS 24. Evitar sair de casa, permanecer em locais frescos e climatizados, beber água regularmente, mesmo sem sede, e, se for necessário, acionar os serviços de emergência. O apelo da Ministra da Saúde na tarde desta sexta-feira em Guimarães, num registro da SIC Notícias. Ainda antes destas declarações de Ana Paula Martins, a Direção-Geral da Saúde ativava o nível 2, o nível laranja, do Plano Nacional de Preparação e Resposta Sazonal em Saúde, nível que corresponde a uma situação de risco elevado para a saúde da população. A DGS justifica a subida do nível de alerta com as temperaturas muito elevadas previstas para os próximos dias e reforça assim a coordenação entre as entidades e a monitorização da capacidade de resposta dos serviços de saúde. O nível laranja do Plano Nacional de Preparação e Resposta Sazonal em Saúde é o terceiro nível de uma escala de 5, que vão desde o verde ao vermelho, de 0 a 4. Na Venezuela, subiu para 2.645 o número de vítimas mortais provocadas pelo duplo sismo que atingiu o país na semana passada. O último balanço das autoridades venezuelanas dá ainda conta de mais de 12.600 feridos. Num comunicado publicado nas redes sociais, o presidente do Parlamento da Venezuela, Jorge Rodríguez, adianta também que cerca de 15.000 pessoas ficaram desalojadas.
Também o número de portugueses e lusodescendentes mortos subiu esta sexta-feira para 89. Segundo o mais recente balanço do Ministério dos Negócios Estrangeiros, há ainda registro de 60 desaparecidos. Entre as 89 vítimas mortais, 77 tinham também nacionalidade venezuelana. Do total, 17 eram crianças e 72 eram adultos. Ponto final neste jornal das 2 da manhã. O essencial das notícias regressa às 2h30.